A chuva não parava há 3 dias. Eu podia ouvi-la batendo nas janelas da sala de aula enquanto limpava a última mesa. O cheiro do desinfetante de limão misturava-se com o cheiro de mofo dos casacos molhados pendurados na porta. As minhas mãos estavam em carne viva por causa da água fria. Os nós dos dedos vermelhos e rachados, mas continuei a esfregar. A senhora Henderson pagava-me em dinheiro no final de cada semana para limpar a pré-escola depois do expediente, e eu não podia perder esse emprego. Não quando os sapatos novos da Lily tinham se gasto no mês passado. Não quando o senhorio já me tinha dado uma prorrogação que eu não merecia. Mamã. A voz de Lily ecoou do canto de leitura alta e brilhante, cortando a monotonia dos meus pensamentos. Ela deveria estar a colorir em silêncio enquanto eu terminava. Mas eu podia ver a sua pequena silhueta contra a janela escura, pressionando o nariz contra o vidro. "O que foi, querida?" Respondi, torcendo o pano no balde. A água tinha ficado cinzenta e turva. Há um carro preto grande lá fora. É brilhante. O meu estômago apertou-se reflexivamente. Um velho instinto que eu pensava ter enterrado há 2 anos. Forcei-me a respirar devagar, de forma regular. Não significava nada. Este era um bairro agradável, melhor do que aquele onde morávamos, certamente. Pais ricos conduziam carros caros. Era só isso. Afasta-te da janela, querida. Precisamos de sair em breve. Sequei as mãos nas minhas calças de ganga, gastas nos joelhos, e comecei a juntar as nossas coisas. A mochila da Lily com as alças desgastadas, a minha sacola de lona que já tinha visto dias melhores, as chaves do nosso apartamento, presas com um elástico porque o chaveiro tinha partido há meses. Tudo o que eu possuía cabia em 2 malas. Eu aprendi a viajar com pouca bagagem. A pré-escola ficava na periferia de Riverside Heights, onde o dinheiro antigo se encontrava com os novos empreendimentos. As ruas eram ladeadas por árvores com os ramos pesados pela chuva da primavera. E as casas tinham quintais com jardins. Às vezes, quando fechava tudo tarde da noite, como agora, deixava-me imaginar como seria pertencer àquele lugar. Ter a Lily a crescer num lugar seguro, num lugar bonito. Mas a imaginação não pagava a renda. Coloquei a minha mochila aos ombros e peguei na mão da Lily. Os dedos dela estavam pegajosos com cola do seu projeto de arte. Um cartão do Dia da Mãe em que ela trabalhava em segredo, embora já me tivesse mostrado 3 vezes. O cabelo dela, escuro como o meu, mas com caracóis que herdara do pai, estava a soltar-se do rabo de cavalo. O pai dela. Afastei o pensamento, como sempre fazia. A Lily não se lembrava dele. Ela tinha apenas 6 meses quando eu parti. Quando eu fugi. "Mamã, o carro ainda está lá", insistiu a Lily enquanto eu a conduzia para a porta. "Podemos vê-lo de perto?" "Não, querida, precisamos de apanhar o autocarro." A verdade era que já tínhamos perdido o das 6h15. O próximo só chegaria daqui a 40 minutos, o que significava ficar parada na esquina, debaixo da chuva, torcendo para que Lily não pegasse um resfriado novamente. Mas eu aprendi a sorrir diante das adversidades, a transformar as dificuldades em jogos. Contávamos as gotas de chuva, cantávamos músicas, fingíamos que éramos exploradores numa selva. Não uma mãe solteira e a sua filha a tentar chegar a casa antes de escurecer. Tranquei a porta da pré-escola atrás de nós, testando-a 2 vezes como sempre fazia, e saí para o ar úmido da noite. A chuva tinha diminuído para uma garoa, mais neblina do que aguaceiro, e as luzes da rua estavam a começar a acender. O seu brilho alaranjado fazia tudo parecer nebuloso, como um sonho. Foi então que o vi. O carro que a Lily tinha mencionado estava do outro lado da rua, parado à beira do passeio. Ela tinha razão. Era grande e preto, algo elegante e caro que não combinava com aquele bairro tranquilo à noite. As janelas eram tão escuras que não conseguia ver o interior, e o escape soltava fumo como sinais de fumo. O meu coração bateu forte contra as costelas. "Pare com isso", disse a mim mesma com firmeza. "Está a ser paranoica. Já se passaram 2 anos. Ele não sabe onde você está. Ele não se importa." Mas a minha mão apertou a de Lily mesmo assim. E comecei a caminhar na direção oposta, em direção ao ponto de ônibus, a 3 quarteirões de distância. A calçada molhada pela chuva refletia as nossas silhuetas, distorcidas e tremeluzentes. "Mãe, estás a magoar a minha mão", protestou Lily, puxando a minha mão. "Desculpa, querida." Eu afrouxei os dedos, mas não a soltei. "Vamos andar depressa. Está bem, podemos fazer uma corrida."
Ela animou-se com isso, sempre pronta para brincar, e começou a saltitar à frente. Mantive os olhos fixos à frente, resistindo à vontade de olhar para trás. A paragem de autocarro ficava logo na esquina. Estaríamos bem. Tudo estava bem, exceto que agora eu conseguia ouvir o ronco baixo de um motor atrás de nós, avançando lentamente. O meu pulso rugia nos meus ouvidos. Mais alto do que a chuva, mais alto do que a razão. Eu disse a mim mesma novamente que estava a exagerar, que o trauma fazia isso. Fazia você ver ameaças onde não havia nenhuma. 2 anos olhando por cima do ombro, mudando nossos nomes, pintando meu cabelo de uma cor mais escura e cortando-o curto. 2 anos trabalhando em 3 empregos informais, mantendo Lily fora das fotos da escola, nunca ficando em nenhum lugar por muito tempo. 2 anos a fugir de um fantasma. O carro estava definitivamente a seguir-nos agora. Eu podia senti-lo como um predador a perseguir a presa. Paciente e inevitável. Mamã. A voz de Lily ficou mais baixa. Ela podia sentir o meu medo, mesmo que não o compreendesse. Está tudo bem, menti, puxando-a para mais perto. Continue a andar. Viramos a esquina e ousei olhar para trás. O carro tinha parado no cruzamento, com os faróis a cortar a névoa. Por um momento louco, pensei em correr, em agarrar a Lily e correr até os nossos pulmões não aguentarem mais. Mas para onde iríamos? A paragem de autocarro não oferecia abrigo. As lojas ao longo desta rua já estavam fechadas. Estávamos sozinhos aqui fora. A porta traseira do carro abriu-se. Parei de andar, as minhas pernas recusando-se a obedecer. Lily esbarrou em mim, confusa, agarrando-se ao meu casaco. Através da chuva e da luz fraca, vi uma figura sair do veículo, alta, de ombros largos, movendo-se com o tipo de confiança que só vem de nunca ter tido medo de nada. Ele vestia um fato preto, camisa, até os sapatos brilhavam escuros na chuva. Mas foi a maneira como ele ficou parado que me deixou sem fôlego, absolutamente imóvel, como um lobo que acabara de avistar um coelho. Uma mão repousava casualmente ao lado do corpo. A outra segurava algo que eu não conseguia distinguir. Então ele deu um passo à frente para a luz do poste, e o mundo inclinou-se sob os meus pés. Eu conhecia aquele rosto. Eu já tinha memorizado cada ângulo dele, traçado-o com os dedos no escuro, sussurrado orações que nunca foram respondidas. Queixo afilado, sombreado pela barba por fazer. Olhos escuros que não perdiam nada. Cabelo penteado para trás da testa, ligeiramente úmido pela chuva. Ele estava exatamente igual. Não igual. De alguma forma mais duro, mais perigoso, como se toda a suavidade que eu imaginava nele tivesse sido completamente esculpida. Aleandro, meu ex-marido, pai do meu filho, o homem que eu jurei nunca mais ver. Ele começou a caminhar em nossa direção, sem pressa, e notei o segundo homem, mais corpulento, mais velho, que permanecia perto do carro. Segurança. Claro, ele tinha segurança. A Andromarches nunca ia a lugar nenhum sem proteção. Era isso que se fazia quando se controlava metade do submundo da cidade. Quando o nome da sua família era sinônimo de poder e sangue. Mãe? A voz de Lily falhou de medo. Quem é aquele? Não consegui responder. A minha garganta fechou-se completamente. As palavras morreram antes de se formarem. Alexandre estava agora a 6 metros de distância. 5. Perto o suficiente para que eu pudesse ver a chuva a cair no seu cabelo. Ele não estava a olhar para mim. O seu olhar estava fixo inteiramente em Lily, e algo na sua expressão fez os meus instintos maternos gritarem. Coloquei-me à frente dela, bloqueando a sua visão com o meu corpo. Fica longe de nós. A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia, embora todo o meu corpo estivesse a tremer. Aleandro parou a cerca de 3 metros de distância, e pela primeira vez desde que saiu do carro, os seus olhos se voltaram para os meus. O impacto foi físico. Eu tinha esquecido a intensidade do seu olhar. A maneira como ele podia tirar toda a defesa e deixar-te a sentir-te nua, exposta. Emma, ele disse o meu nome como se estivesse a saborear algo familiar após uma longa ausência. A sua voz era exatamente como eu me lembrava. Baixa, controlada, com aquele leve sotaque que só aparecia em certas palavras. Faz muito tempo. Não o suficiente, consegui dizer, embora a minha voz também estivesse a tremer agora. Como nos encontraste?
Algo passou pelo seu rosto. Desapontamento, talvez. Ou raiva. Era difícil dizer com Aleandro. Ele sempre foi impossível de ler, a menos que quisesse que você visse o que ele estava a sentir. Achaste mesmo que podias desaparecer? Ele deu mais um passo à frente e eu recuei, mantendo a Lily atrás de mim. Que eu não iria procurar por ti, por ela. A ênfase na última palavra fez o meu sangue gelar. Eu sabia que esse momento poderia chegar algum dia. Eu tinha preparado discursos na minha cabeça, ensaiado o que diria se ele nos encontrasse. Mas agora, diante da realidade dele, da presença sólida e inegável de Aleandro Marques em carne e osso, todas as palavras evaporaram. Não tens o direito, eu disse em vez disso com as mãos fechadas em punhos. Temos um acordo de custódia. Assinaste os papéis do divórcio. Concordaste em ficar longe. Assinei muitas coisas das quais me arrependo. O seu olhar caiu brevemente sobre Lily, que agora espreitava por entre as minhas pernas, curiosa apesar do medo. Quando ele olhou para ela, a sua expressão suavizou-se de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Fome misturada com algo que poderia ser saudade. Ela é linda. Não, a palavra saiu aguda, protetora. Não olhe para ela assim. Não fale sobre ela. Você não sabe nada sobre ela. De quem é a culpa? A pergunta pairou no ar entre nós, pesada com acusações. Parte de mim queria gritar com ele, listar todas as razões que eu tinha para ir embora, todos os momentos de medo, controlo e sufocamento que me levaram a sair no meio da noite com nada além do meu bebê e uma passagem de autocarro. Mas Lily estava a ouvir e havia algumas verdades que as crianças não deveriam ouvir. Aleandro também pareceu perceber isso. A sua mandíbula apertou-se e ele olhou para além de mim novamente, estudando a nossa filha com uma intensidade que me fez arrepiar. Quase podia vê-lo a catalogar detalhes, os seus caracóis escuros, os seus grandes olhos castanhos, a forma como ela agarrava o meu casaco com as duas mãos. Agora, qual é o teu nome? Perguntou-lhe diretamente, com uma voz mais suave do que eu alguma vez tinha ouvido. A Lily olhou para mim em busca de permissão. Eu queria dizer-lhe para ficar calada, para fingir que ele não existia. Mas eu podia ver a confusão em seu rosto, a pergunta que eu temia há 2 anos se formando. Quem é esse homem? Lee, ela disse finalmente, tão baixinho que quase não ouvi. Eu sou Lily. A expressão de Aleandro mudou por um segundo. A emoção crua transpareceu antes que ele a reprimisse novamente. Ele se agachou ao nível dela, ainda mantendo a distância, e eu o vi engolir em seco. Lily, repetiu ele, testando o nome. É um nome lindo. Foi a tua mãe que o escolheu? Ela acenou com a cabeça, aproximando-se mais de mim. Ela tem bom gosto. Os olhos dele voltaram a encontrar os meus. E desta vez não havia como confundir o que vi neles. Possessão mal contida. Precisamos de conversar, Emma, a sós. Não, a recusa foi automática. Definitiva. Não há nada para conversar. O divórcio está finalizado. Precisas de nos deixar em paz. Acho que não compreendes a tua situação. Alessandro ergueu-se em toda a sua altura. E assim, o homem perigoso estava de volta. O breve vislumbre de vulnerabilidade desaparecera. Levaste a minha filha e desapareceste sem deixar rasto. Fazes ideia do que posso fazer com essa informação? Quantas leis infringiste? O meu coração batia forte contra as costelas. Não faria isso, não é? Ele inclinou a cabeça, estudando-me como se eu fosse um quebra-cabeças que ele estava a resolver. Passei 2 anos à tua procura, Emma. 2 anos a contratar investigadores, a pedir favores, a revirar cada pedra nesta cidade. Sabes o que esse tipo de obsessão faz a um homem? A palavra obsessão causou-me arrepios na espinha. Lembrei-me daquele olhar nos seus olhos no final do nosso casamento, da forma como ele monitorava o meu telefone, questionava cada ausência, exigia saber onde eu estava a cada momento. Tinha começado como proteção, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. No final, tinha se tornado uma jaula sem chave. Lily, disse baixinho sem tirar os olhos de Alessandra. Vai esperar na paragem de autocarro. Eu já vou. Mas mamã, agora querida, por favor. Ela hesitou, claramente dividida entre a obediência e o medo. Finalmente soltou o meu casaco e passou por nós a correr, lançando um olhar preocupado para trás antes de virar a esquina. Esperei até não ouvir mais os seus passos antes de falar. Ouça-me com atenção, disse,
mantendo a voz baixa e controlada. Eu fui embora por um motivo, por muitos motivos. E nada mudou. Não me importa quanto dinheiro você tem ou quantas pessoas você ameaça. Lily é minha filha e farei o que for preciso para mantê-la segura. Segurança? Aleandro riu amargamente. Achas que viver na pobreza, mudando de lugar para lugar, trabalhando até a exaustão, achas que isso é mantê-la segura? Eu vi onde moras, Emma. Aquele prédio é um risco à segurança. O bairro é perigoso. E estás tão ocupada com 3 empregos que mal a vês. O calor inundou o meu rosto. Vergonha misturada com raiva. Tens nos vigiado. Claro que tenho te vigiado. Ele aproximou-se. E desta vez eu não recuei. Estávamos a poucos centímetros de distância, perto o suficiente para eu sentir o cheiro da sua colônia. Algo sombrio e caro que trouxe de volta memórias que eu tentava esquecer. Achaste que eu iria simplesmente deixar-te ir? Que eu seguiria em frente e te esqueceria? Eu esperava que sim. Então, esperaste errado. A mão dele se ergueu e eu recuei instintivamente. Ele congelou, algo parecido com dor cruzou seu rosto e ele abaixou o braço lentamente. Não vou magoar-te, Emma. Nunca te magoei. Não precisavas de me bater para me magoar. As palavras pairaram entre nós, honestas e brutais. Aleandro mexeu a mandíbula, os seus olhos procurando nos meus algo que eu não lhe daria. Quero conhecer a minha filha, disse ele finalmente. Quero fazer parte da vida dela. Isso é realmente tão irracional? Todos os meus instintos gritavam para que eu recusasse. Para agarrar a Lily e fugir novamente. Para desaparecer na noite como tinha feito antes. Mas eu estava cansada. Desesperadamente cansada de fugir, de olhar por cima do ombro, de me perguntar quando esse momento chegaria. E ali, parada na chuva com Aleandro Marques a olhar para mim, como se eu fosse algo que ele tivesse perdido e finalmente encontrado, percebi com certeza crescente que fugir não era mais uma opção. Ele nos encontrou. Ele sempre nos encontraria. O que você quer? Perguntei, minha voz pouco acima de um sussurro. A expressão de Alessandro mudou, algo sombrio e satisfeito tomando conta dele. Ele se aproximou ainda mais, até que pude sentir o calor irradiando de seu corpo, apesar do ar frio da noite. Quero o que é meu, disse ele simplesmente. E não se engane, Emma, vocês sempre foram minhas, as duas. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse processar o peso daquelas palavras, ele enfiou a mão no casaco e tirou o que estava a segurar anteriormente, um envelope grosso e com aparência oficial. Um carro irá buscá-las amanhã de manhã, disse ele, colocando-o nas minhas mãos. Às 9 horas. Não me obrigues a ir buscar-te. Depois, virou-se e voltou para o elegante carro preto, deixando-me sozinha na chuva com um envelope que parecia uma sentença de morte e um futuro que acabara de desmoronar-se em algo que eu não podia controlar. Não dormi naquela noite. O envelope estava sobre a mesa da cozinha, como uma bomba prestes a detonar, refletindo a fraca luz da única lâmpada no teto. Abri-o assim que a Lily adormeceu, com as mãos a tremer tanto que quase rasguei o conteúdo. Dentro havia um único cartão de papel grosso com iniciais que reconheci e um endereço na zona financeira. Sem explicações, sem pedidos, apenas a expectativa de que eu obedecesse. A audácia daquilo fez o meu sangue ferver. Andei de um lado para o outro no nosso pequeno apartamento, os meus passos ecoando nas paredes tão finas que eu conseguia ouvir a Sra. Chen a ressonar na porta ao lado. O espaço era exatamente como Aleandro o tinha descrito. Apertado, antiquado, com manchas de água no teto e um radiador que fazia um barulho sinistro durante a noite, mas era nosso. Eu mesmo o tinha encontrado, pago o depósito com o dinheiro que tinha ganho, assinado o contrato com um nome que não estava ligado à família Marches ou ao seu império de violência. Agora, tudo isso parecia uma tentativa infantil de me esconder, ingênua e, em última análise, inútil. Verifiquei a Lily 3 vezes antes da meia-noite, parada na porta do quarto dela, que na verdade era apenas um canto separado da sala de estar, observando-o subir e descer do seu pequeno peito sob a colcha doada. Ela perguntou sobre Alessandro na viagem de autocarro para casa. Suas perguntas inocentes e impossíveis de responder. Quem era aquele homem, mamã? Por que ele olhou para mim daquele jeito? Estamos em apuros?
Eu desviei com mentiras que tinham gosto de cinza na minha boca. Apenas alguém que a mamã conhecia. Não há nada com que se preocupar. Estamos perfeitamente seguras, mas não estávamos seguras. Nunca estivemos seguras. Não realmente. Eu estava apenas a iludir-me, pensando que a distância e o tempo poderiam proteger-nos de um homem como Alessandro Marques. Às 3 da manhã, finalmente desabei no sofá em segunda mão. O cansaço superou o medo. O meu último pensamento consciente foi sobre os olhos dele na chuva. A maneira como eles perseguiam Lily com um desejo tão evidente que todos os meus instintos maternos gritavam perigo. A batida na porta aconteceu exatamente às 9 horas. Eu estava acordada desde o amanhecer e vesti Lily com a sua melhor roupa, um vestido que encontrei numa loja de artigos usados, azul claro com apenas uma pequena mancha perto da bainha. Ela protestou por faltar à pré-escola, até que a subornei com a promessa de panquecas mais tarde. Agora, ela estava sentada no sofá com o seu livro de colorir, cantarolando baixinho, alheia ao medo que se acumulava no meu estômago. Pelo óculo da porta, pude ver um homem de fato escuro, com postura militar e rosto profissionalmente neutro. Não era Alessandro, mas um dos seus homens. A minha mão pairou sobre a maçaneta da porta. Eu poderia recusar. Poderia chamar a polícia, pedir uma ordem de restrição, lutar contra isso com todos os meios legais disponíveis. Mas a lembrança da expressão de Aleandro na noite anterior, aquela certeza fria, me dizia exatamente o quão útil a lei seria contra ele. Os Marises não jogavam pelas regras normais. Eles controlavam juízes, políticos, distritos inteiros. Lutar contra eles pelos canais oficiais seria como tentar parar uma enchente com um copo de papel. Abri a porta. Senhora Marquise, disse o homem, e eu estremeci ao ouvir o nome que tanto me esforcei para abandonar. O carro está à espera. Agora sou a senhora. Hart, corrigi, embora ambos soubéssemos que isso não importava. Peguei na minha bolsa, na verdade apenas uma sacola de lona surrada, e chamei Lily. Vamos, querida, vamos dar uma volta. O rosto dela se iluminou com uma emoção que me fez doer o peito. Ela adorava carros, adorava qualquer coisa que quebrasse a monotonia da nossa vida cuidadosa e restrita. Ela praticamente pulou até a porta, a mão dela encontrando a minha automaticamente. O veículo que esperava do lado de fora era diferente do da noite anterior. Um SUV preto com janelas igualmente escuras, igualmente impenetráveis. O motorista abriu a porta traseira sem dizer nada, e eu coloquei Lily dentro antes de entrar atrás dela. O interior cheirava a couro e algo caro, e os assentos eram tão macios que Lily imediatamente começou a pular, testando a elasticidade deles. Fica quieta, querida, murmurei, prendendo o cinto dela. O meu próprio cinto de segurança encaixou com um som que parecia muito com o de uma fechadura a ser acionada. Dirigimos em silêncio pelo trânsito matinal. O nariz de Lily pressionava a janela enquanto a cidade passava. Observei os bairros mudarem desde o nosso canto degradado no extremo sul, passando pelo distrito de armazéns em processo de gentrificação, até o aço e o vidro reluzentes do distrito financeiro, onde os edifícios rasgavam o céu e pessoas em ternos caros passavam apressadas com os telefones colados aos ouvidos. O carro entrou numa garagem subterrânea, com as portas de segurança a abrirem-se antes mesmo de chegarmos. O meu pulso acelerou. Era real. Estava a acontecer. Em instantes, estaria cara a cara com Aleandro novamente, e desta vez a Lily estaria lá para testemunhar qualquer confronto que se seguisse. Estacionamos perto de um elevador privado e o motorista veio abrir a nossa porta. Último andar, disse ele gesticulando. O Sr. Marchese está à sua espera. Claro que estava. O elevador tinha paredes de vidro, oferecendo uma vista vertiginosa da garagem a desaparecer por baixo de nós à medida que subíamos. Lily aproximou-se de mim, subitamente menos entusiasmada. Sentindo talvez a tensão que emanava do meu corpo, passei o braço pelos ombros dela e tentei projetar uma calma que não sentia. As portas se abriram diretamente para um apartamento na cobertura que me deixou sem fôlego. Apesar de tudo, as janelas do chão ao teto davam vista para toda a cidade, com o sol da manhã transformando o horizonte em algo saído de um cartão postal. O espaço era enorme, em plano aberto, com móveis que pareciam obras de arte. Pisos de mármore polido e obras de arte nas paredes que provavelmente custaram mais do que eu ganhei em toda a minha vida.
Tudo estava organizado com precisão, meticulosamente limpo, refletindo a mesma perfeição controlada que Alessandro exigia de tudo à sua volta, incluindo de mim, outrora. Mãe é tão grande, sussurrou Lily, com os olhos arregalados enquanto absorvia tudo. Uma mulher apareceu de algum lugar mais ao fundo do apartamento, mais velha, elegante, vestindo um vestido simples que provavelmente custou uma fortuna. Bem-vindos, disse ela com um sorriso ensaiado. Sou Teresa. O Sr. Martins estará convosco em breve. Posso oferecer-vos alguma coisa? Café? Sumo para a pequena? Estamos bem, disse rapidamente, sem querer aceitar nada, sem querer ficar em dívida. Teresa acenou com a cabeça como se esperasse a recusa. Por favor, sintam-se à vontade. Ele não demora muito. Ela desapareceu por uma porta, deixando-nos sozinhos naquele espaço caro. Mantive a mão de Lily, resistindo à vontade de explorar, de tocar em qualquer coisa. Este não era o nosso mundo. Não pertencíamos aqui entre a riqueza, o requinte e o perigo mal disfarçado. Senhora Hart. A voz dele veio de trás de nós e eu virei-me com o coração na boca. Aleandro estava na entrada do que parecia ser um escritório doméstico, e vê-lo à luz do dia no seu próprio espaço era de alguma forma mais intimidante do que o encontro da noite anterior, debaixo da chuva. Ele vestia outro fato, desta vez cinzento escuro, perfeitamente ajustado ao seu corpo, e o cabelo ainda estava úmido do banho recente. Ele parecia poderoso, intocável, e quando o seu olhar pousou em Lily, toda a sua expressão se transformou em algo mais suave, mais ansioso. Obrigado por terem vindo, disse ele, embora ambos soubéssemos que eu não tinha escolha. Lily pressionou-se contra a minha perna, subitamente tímida. Eu podia senti-la a tremer ligeiramente, captando nuances que ela era jovem demais para compreender, mas velha o suficiente para sentir. Aleandro pareceu notar. Ele agachou-se o mesmo movimento da noite anterior, colocando-se ao nível dos olhos dela. Lily, certo? A tua mãe disse-me o teu nome. Ela acenou com a cabeça em silêncio, os dedos a torcerem-se nas minhas calças de ganga. Tenho uma coisa para ti, continuou ele, a voz suave de uma forma que fez o meu peito apertar-se com velhas memórias. Gostarias de ver Alessandro? Perguntei. Eu comecei, mas ele já estava de pé, a caminhar em direção ao escritório. Ele voltou com um animal de pelúcia, um coelho, branco imaculado com um nariz rosa e um pelo incrivelmente macio. O tipo de brinquedo que eu nunca poderia comprar. O tipo que vinha de boutiques com nomes que eu não conseguia pronunciar. Ele ofereceu-o a Lily e, após um longo momento de hesitação, ela estendeu a mão e pegou-o. O rosto dela iluminou-se de pura alegria, e ela imediatamente o abraçou contra o peito. O que dizemos? Perguntei automaticamente, embora as palavras soassem erradas na minha boca. Obrigada, sussurrou Lily para Aleandro, e algo em seu rosto se abriu. Apenas por um segundo, antes que ele suavizasse a expressão. De nada, Piccololà. O carinho italiano saiu naturalmente da sua boca. Por que não brincas com a tua nova amiga enquanto eu falo com a tua mãe? A Teresa vai mostrar-te onde estão os brinquedos. Como se tivesse sido chamada, Teresa reapareceu, com um sorriso caloroso e genuíno, estendendo a mão para Lily. Vem comigo, querida. Temos uma sala cheia de coisas que precisam de alguém para brincar com elas. Todos os meus instintos gritavam para que eu recusasse manter Lily por perto. Mas eu podia ver o cálculo nos olhos de Aleandro. Ele tinha planejado isso especificamente, criado um cenário em que eu teria que deixá-la ir ou fazer uma cena que a deixaria chateada. Preso, acenei com a cabeça relutantemente. Lily olhou para mim uma vez, com o seu novo coelho nos braços, e depois desapareceu, seguindo Teresa para o interior do apartamento. O som dos seus passos foi desaparecendo. E, de repente, fiquei sozinho com Alessandro naquele espaço vasto e caro. Seu manipulador bastardo, disse baixinho. Assim que tive a certeza de que Lily não podia ouvir, ele teve a audácia de sorrir. Um sorriso verdadeiro, não as máscaras cuidadosas que ele costumava usar. Prefiro café estratégico. Não quero o teu café. Quero saber do que se trata. O que queres de nós? Aleandro foi até a janela, de costas para mim, e por um momento ficou ali parado, com a silhueta recortada contra o céu claro da manhã. Quando falou, sua voz estava diferente, menos controlada, mais áspera. Quero conhecê-la.
Quero que ela me conheça. Ele virou-se e a intensidade nos seus olhos fez-me dar um passo involuntário para trás. Ela é minha filha, Emma. Meu sangue. Fazes ideia de como tem sido? Saber que ela existia em algum lugar e eu não conseguia encontrá-la. Não podia protegê-la. Protegê-la. O riso que me escapou foi amargo. De quê? De ti? Era exatamente isso que eu estava a fazer, Alisandro. Protegê-la do teu mundo, da tua vida, do meu quê? Ele me aproximou-se e desta vez mantive-me firme, recusando-me a recuar. Do meu dinheiro, da minha capacidade de lhe dar tudo o que ela poderia desejar. Olha para ti, Emma, estás exausta. Trabalhas até a exaustão por uns trocos, enquanto a nossa filha usa roupas em segunda mão e vive num prédio que deveria ser condenado. Ela está feliz, respondi, elevando a voz. Ela está segura. Ela não sabe nada sobre a violência, o império criminoso, o sangue nas mãos da tua família. Ela não conhece o pai. As palavras eram calmas, devastadoras na sua simplicidade. Ela não sabe de onde vem. E tu podes moralizar o quanto quiseres sobre as minhas escolhas, sobre os negócios da minha família. Mas tu também fizeste uma escolha. Roubaste-me 2 anos da vida dela. A culpa torceu-se no meu estômago, aguda e indesejada. Eu sabia que essa discussão viria. Tinha preparado contra-argumentos. Mas ali com ele, vendo a dor genuína por baixo de sua aparência controlada, minha certeza vacilou. Fiz o que achei certo, disse finalmente, minha voz mais baixa do que eu queria. Tu assustaste-me, Alisandro. A maneira como controlavas tudo, observavas tudo, exigias saber todos os detalhes da minha vida. Era sufocante. E quando a Lily nasceu, quando vi como olhavas para ela como se fosse mais um bem a possuir, eu estava a tentar manter-te em segurança, interrompeu ele com o maxilar cerrado. Vocês os dois. Fazes ideia de quantas pessoas adorariam ter nas mãos uma esposa Marchesi? Um filho Marchesi? As ameaças com que lidei e das quais nunca soubeste? Eu nunca pedi esse tipo de proteção. Não precisavas de pedir. Ela vinha com o meu nome, com o meu anel. A mão dele moveu-se inconscientemente para a mão esquerda, e notei pela primeira vez que ele ainda usava a aliança de casamento. A visão disso causou um choque no meu sistema. Quando partiste, não levaste apenas a minha filha. Levaste a minha esposa, a minha família, tudo o que importava. Estamos divorciados, lembrei-lhe, embora a minha voz tremesse. Aquele anel já não significa nada, pois não? Ele diminuiu a distância entre nós com 2 passos e de repente estava ali mesmo. Perto o suficiente para que eu pudesse ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros. Cheirar aquela colônia que assombrava os meus sonhos. Diz-me uma coisa com sinceridade, Emma. Em 2 anos pensaste em mim? Eu queria mentir. Meu Deus, eu queria tanto mentir, mas a verdade estava estampada no meu rosto. Na maneira como a minha respiração parou. Na maneira como eu não conseguia olhar nos seus olhos. Todos os dias, sussurrei. Pensei em ti todos os dias e me odiei por isso. Algo feroz e possessivo passou pelo seu rosto. A sua mão se moveu lentamente, talmente, dando-me tempo para me afastar. E quando não o fiz, ele segurou meu rosto com uma gentileza que parecia impossível em um homem como ele. Fiz coisas das quais não me orgulho, disse ele, o polegar traçando-me e amassando o rosto. Construí um império baseado no medo e na lealdade, e ocasionalmente no sangue. Mas tudo o que fiz, todas as escolhas que fiz desde o dia em que te conheci foram para te manter segura, para construir algo forte o suficiente para que ninguém pudesse machucar o que é meu. Eu não sou mais sua, não é? A sua voz baixou, tornando-se íntima. Então por que estás a tremer? Porque não te afastaste. Porque eu era fraca. Porque, apesar de tudo, apesar de 2 anos a fugir, a reconstruir a minha vida e a prometer a mim mesma que o tinha esquecido, um toque de Aleandro Marchesi e eu estava a afogar-me novamente. Forcei-me a recuar, quebrando o contato. Isto não muda nada. Não pode simplesmente aparecer e esperar a que voltemos à tua vida. A Lily não te conhece. Ela não entende quem tu és ou o que fazes. Então deixa-me mostrar-lhe. A mão dele caiu ao lado do corpo, mas os olhos nunca deixaram os meus. Deixa-me fazer parte da vida dela. Deixa-me dar a ambos a segurança, o conforto, a proteção que merecem,
Em troca de quê? Cruzei os braços, tentando me controlar. Qual é o preço, Alisandro? Porque eu conheço-te. Sempre há um preço. Ele sorriu, mas não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um predador que acabara de encurralar a sua presa. Volta a morar aqui. Ele disse simplesmente. Tu e a Lily neste apartamento, sob a minha proteção. Deixa-me ser pai dela. Deixa-me ser teu marido novamente. O chão pareceu inclinar-se sob os meus pés. Não podes estar a falar a sério. Nunca estive tão sério sobre nada na minha vida. Ele dirigiu-se a uma mesa lateral, pegou numa pasta que eu não tinha notado antes e estendeu-ma. Estes são os documentos de custódia que os meus advogados prepararam. Se recusares, vou pedir a guarda conjunta através dos tribunais. E Emma, com os meus recursos, as minhas conexões, vou ganhar. Vais perder pelo menos metade do teu tempo com ela. Talvez mais, dada a tua situação atual. As minhas mãos tremiam quando peguei na pasta e a abri. A linguagem jurídica nadava diante dos meus olhos, mas certas frases se destacavam. Custódia primária, visitas supervisionadas, condições de vida inadequadas. Isto é chantagem, sussurrei. Isto é a realidade. Ele observou-me a processar tudo, com uma expressão indecifrável. Podes lutar contra mim e perder a Lily de qualquer maneira. Passa o tempo que te resta com ela em tribunais e batalhas pela custódia, ou podes ser inteligente. Muda-te para cá. Deixa-me sustentar-vos as duas e vamos resolver o resto à medida que avançamos. Resolver o quê? Olhei para ele, a minha visão embaçada pelas lágrimas de raiva. Como fingir que somos uma família? Como explicar a Lily por que a mãe dela está presa numa cobertura com um homem de quem tem medo? Tens medo? Ele aproximou-se novamente e desta vez recuei, a minha coluna batendo na janela. Medo de mim? Sim. Não, eu já não sabia mais. O que eu sentia ao olhar para a Alisandra era muito complicado, muito emaranhado em memórias, desejo e instinto de autopreservação para poder ser descrito adequadamente. O que eu tenho medo, eu disse com cuidado, é de me perder novamente, perder quem me tornei nos últimos 2 anos. Não quero mudar-te. A mão dele pousou na janela ao lado da minha cabeça, prendendo-me sem realmente me tocar. Só quero que estejas em casa, onde pertences. Onde estás segura, segura. Repeti a palavra com amargura na língua. É assim que chamas a isto? Forçar-me a tomar uma decisão em que todas as minhas opções me levam de volta a ti. Chamo a isso fazer o que for preciso para manter a minha família unida. E lá estava, a verdade central de Alessandro Martin. Ele não via manipulação. Não reconhecia a prisão que estava a construir à nossa volta. Na sua mente, isto era amor, isto era proteção, isto era ele a ser generoso, a dar-me uma escolha em vez de simplesmente tomar o que queria. A parte verdadeiramente aterradora era o quanto uma pequena parte distorcida de mim queria ceder. Risos ecoavam de algum lugar mais profundo do apartamento. O riso de Lily, alegre e despreocupado. O som da minha filha feliz de uma forma que raramente era na nossa vida apertada e pobre. O som da possibilidade, do conforto, de todas as coisas que eu não podia dar a ela, por mais que me esforçasse, Alessandro também ouviu. Os seus olhos suavizaram-se seguindo o som. Ela merece mais do que você pode oferecer sozinho, disse ele baixinho. Ambas merecem. Por que é tão difícil aceitar ajuda? Porque ajuda implica escolha, respondi. Isto é coação. Chame do que quiser. Ele finalmente recuou, dando-me espaço para respirar. Mas tem até amanhã para decidir. Ou você e a Lily se mudam para cá, de boa vontade, ou eu entro com os papéis da custódia e deixamos os tribunais decidirem. A escolha é sua, Emma. Isso não é uma escolha. É a única que você terá. Não fui para casa. Em vez disso, pedi a Teresa para chamar um táxi, ignorando a oferta direta de Aleandro de enviar o seu motorista. Lily conversou durante todo o trajeto de volta ao nosso apartamento, segurando o seu novo coelho e descrevendo em detalhes elaborados o quarto cheio de brinquedos que ela descobriu. Uma casa de bonecas mais alta do que ela, livros com bordas douradas de verdade, um cavalo de balanço que parecia pertencer a um museu. E Teresa disse, eu poderia voltar quando quisesse, concluiu ela com os olhos brilhando. Podemos, mamã, podemos voltar. Eu fiz um som evasivo, olhando pela janela enquanto o nosso bairro aparecia à vista. O contraste era brutal.
Luzes de rua quebradas, grafites nas paredes, um grupo de homens a fumar numa esquina que observavam o nosso táxi com interesse predatório. Essa era a realidade que Alessandre queria que eu visse. A razão pela qual o seu ultimato parecia menos uma ameaça e mais uma inevitabilidade dentro do nosso apartamento. As paredes pareciam fechar-se mais do que antes. Mandei a Lily lavar as mãos e fiquei no meio da nossa pequena sala de estar. Os papéis da custódia queimavam um buraco na minha bolsa. 24 horas para decidir. 24 horas para escolher entre o diabo que eu conhecia e a pobreza que estava lentamente a destruir-me. O meu telemóvel vibrou. Um número desconhecido, mas eu sabia quem era antes mesmo de olhar. Pense no que é melhor para ela, não no seu orgulho. Eu queria atirar o telemóvel pela sala. Em vez disso, desliguei-o e enfiei-o numa gaveta. O resto do dia passou numa névoa de normalidade que parecia surreal. Levei a Lily ao parque, aquele pequeno e triste a 3 quarteirões de distância, com balouços partidos e beatas de cigarro na caixa de areia. Fiz o jantar com o que restava na despensa. Massa com manteiga e a última lata de molho. Lily histórias antes de dormir, com a voz firme, mesmo com a minha mente a mil com cálculos impossíveis. Depois de ela adormecer, peguei novamente nos papéis da custódia e desta vez li-os. Os advogados do Aleandro eram bons, assustadoramente bons. Documentaram tudo. O meu histórico de emprego irregular, o nosso estilo de vida transitório, a série de endereços temporários. Incluíram fotografias do nosso edifício atual, destacando violações do código que eu nem tinha notado. Eles até obtiveram os registros médicos de Lily, apontando consultas e vacinas perdidas que passaram despercebidas quando nos mudávamos com tanta frequência. No papel, eu parecia exatamente o que era. Uma mãe solteira em dificuldades, mal conseguindo manter a cabeça acima da água. A alternativa que eles apresentaram era igualmente severa. A cobertura de Alessandro com segurança 24 horas, assistência médica privada, acesso às melhores escolas da cidade, um fundo fiduciário já estabelecido em nome de Lily, um futuro de conforto e oportunidades que eu nunca poderia proporcionar sozinha. Eles até incluíram referências pessoais de Aleandro, parceiros de negócios, líderes comunitários, pessoas que o descreviam como um homem de família dedicado, um filantropo, um pilar da comunidade. Nenhuma menção aos negócios da família Marques, é claro. Nenhuma menção à violência que financiava o seu império. Mas os juízes não se importavam com rumores e boatos. Eles se importavam com o que podia ser provado, com o que estava documentado. E no papel, Aleandro Marques parecia o pai perfeito. Devo ter adormecido à mesa porque acordei com a Lilia a abanar-me o ombro, com uma expressão preocupada no rosto, à luz da manhã. Mamã, dormiste vestida, disse ela, e pude ouvir a preocupação na sua voz. Estás doente? Não, querida. Puxei-a para o meu colo, respirando o cheiro de shampoo de bebê do seu cabelo. Só estou cansada. Que tal saltarmos a pré-escola hoje e fazermos algo divertido? O rosto dela iluminou-se e a culpa torceu-me o peito. Ela era tão fácil de agradar, tão pronta para encontrar alegria nas menores coisas. Ela merecia melhor do que este estado constante de mal conseguir sobreviver. Passamos a manhã na biblioteca. Entretenimento gratuito, aquecimento gratuito, fuga gratuita da escolha que pairava sobre mim. A Lily escolheu uma pilha de livros ilustrados enquanto eu fingia ler. Os meus olhos percorriam a mesma página repetidamente, sem compreender. O meu prazo estava a aproximar-se. Em poucas horas, Alessandra esperaria uma resposta. Por volta do meio-dia, o meu telemóvel vibrou novamente. Liguei-o por hábito e agora me arrependia. Outra mensagem do número desconhecido. O carro chegará às 18 horas. Estejam prontos os dois, sem ponto de interrogação, sem por favor. Apenas a certeza absoluta de que eu obedeceria, com as mãos fechadas em punhos ao redor do telefone. Cada fibra do meu ser queria recusar, pegar Lily e fugir novamente, desaparecer para outra cidade com outro nome. Mas eu estava tão cansada de fugir. E mais do que isso, eu estava apavorada que desta vez ele não fosse apenas nos encontrar. Desta vez, ele cumpriria a sua ameaça e tiraria Lily de mim para sempre. Mamã! Lily puxou a minha manga. Estás com aquela cara preocupada de novo. Forcei um sorriso, alisando o cabelo dela para trás. Estou apenas a pensar, querida.
Ei, o que acharias de ficar num lugar novo por um tempo? Os seus olhos arregalaram-se. Como férias, algo assim. A mentira tinha um gosto amargo, mas o que mais eu poderia dizer? Que nos mudaríamos para a cobertura do pai dela porque eu não tinha outra escolha. Que o homem que ela conhecera ontem se tornaria uma presença permanente nas nossas vidas, quer eu quisesse ou não. Vamos voltar para cá? Perguntou ela, olhando em volta da secção infantil da biblioteca, com o seu tapete gasto e livros doados. Ainda não sei, querida. Voltamos para o apartamento por volta das 3 horas. Eu tinha 3 horas para arrumar as nossas coisas novamente e fingir que isso era diferente de todas as outras vezes em que eu tinha fugido durante a noite. Exceto que dessa vez eu não estava a fugir de Aleandro. Eu estava a correr em direção a ele. Movi-me mecanicamente, dobrando as nossas roupas nas mesmas 2 malas com as quais vivia há 2 anos. Os bichinhos de pelúcia da Lily, a maioria deles gastos e muito amados. Os meus 3 livros, as poucas fotografias que guardei da minha vida anterior. Os meus pais que faleceram há anos, a minha colega de quarto da faculdade, que deixou de responder às minhas chamadas depois que eu desapareci. Tudo o que importava cabia em 2 malas e 3 caixas de papelão. A constatação era deprimente. Às 5h30, sentei a Lily no sofá. Ela ainda segurava o coelho branco que o Alisandro lhe tinha dado, e a visão disso fez com que a minha decisão parecesse ainda mais inevitável. Lily, querida, preciso de falar contigo sobre algo importante. Ela pousou o coelho, com uma expressão séria, como as crianças costumam ficar quando sentem a gravidade dos adultos. Estamos em apuros? Não, querida. Mas lembras-te do homem de ontem? Aquele do apartamento bonito? Ela acenou com a cabeça lentamente. O nome dele é Aleandro. E ele é... Engoli em seco, forçando as palavras que nunca planeei dizer. Ele é o teu pai. Lily piscou para mim, processando a informação. Eu podia ver as engrenagens girando em sua jovem mente, tentando conciliar essa informação com a história que lhe contaram durante toda a sua vida. Que o seu pai tinha ido embora antes de ela nascer. Que éramos apenas nós duas contra o mundo. O meu pai, ela repetiu, testando a palavra. Como o pai da Emily, que a busca na escola. Sim, assim mesmo. Senti um nó na garganta. Ele quer conhecer-te, passar tempo contigo. E convidou-nos para ficar com ele por um tempo. No grande apartamento com todos os brinquedos. Os olhos dela brilharam e eu odiei como ela era facilmente influenciada por coisas materiais. Mas afinal, ela tinha 4 anos. Crianças de 4 anos não entendem o custo do luxo, as amarras que vêm junto com o conforto. Sim. Naquele apartamento, posso levar o meu coelho? Podes levar tudo. Ela pareceu pensar nisso com o seu rostinho sério. Então olhou para mim com aqueles grandes olhos castanhos, os olhos de Alessandro, e fez a pergunta que eu tanto temia. Não gostas do meu pai, mamã? A pergunta perfurou-me o coração. Como explicar a uma criança de 4 anos o emaranhado complicado de medo e atração, ressentimento e saudade que Alessandro Marques inspirava em mim? Como dizer a ela que sim, eu o amei uma vez, desesperadamente, e que esse amor quase me destruiu? É complicado, querida, eu disse finalmente, puxando-a para perto de mim. Mas prometo que não importa o que aconteça, você estará segura. Eu sempre vou te proteger. Ela me abraçou de volta, confiante e inocente. Eu sei, mamãe. Você é a melhor em me proteger. As palavras soaram como facadas. Exatamente às 6 horas, alguém bateu à porta. Não era o motorista da manhã. O próprio Aleandro estava no corredor, parecendo totalmente deslocado em nosso prédio decadente. Ele estava vestido de forma um pouco mais casual, com jeans escuros, um suéter preto e uma jaqueta de couro, mas mesmo com roupas casuais, ele irradiava poder e dinheiro, atraindo olhares da Sra. Chen, que abriu a porta para espiar. Os seus olhos examinaram o nosso apartamento em uma rápida avaliação, observando as caixas embaladas e as malas perto da porta. Quando o seu olhar voltou para mim, havia satisfação ali, e algo mais. Alívio? Talvez. Você está pronta, observou ele. Eu tinha a escolha? Mantive a voz baixa, atenta a Lily brincando com o coelho no canto. Você sempre tem escolha, Emma. Só nem sempre gosta das opções. Ele entrou sem ser convidado, agachando-se ao lado de Lily. Oi, Piccolola. Pronta para uma aventura? Ela acenou com entusiasmo, mostrando-lhe o coelho.
Olha, vou levar o coelho que me deste, eu vejo isso. Ela é linda, assim como tu. Ele olhou para mim. A tua mãe disse que tu és o meu pai? A voz de Lily era natural. Sim. Vais ler-me histórias à noite, como a mamã faz. Algo passou pelo rosto de Aleandro. Surpresa, prazer, uma fome tão intensa que fez o meu estômago apertar. Se quiseres, sim, todas as noites. Ela voltou para o seu coelho, como se aquela não fosse uma conversa que mudaria a sua vida. Como se o seu mundo inteiro não tivesse acabado de mudar. Aleandro levantou-se, aproximando-se o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia novamente. Aquele perfume escuro e caro que trazia de volta muitas memórias. Obrigado, disse ele baixinho, e parecia sincero. Por ser razoável sobre isso, razoável. Quase ri. É assim que chamas quando alguém não tem outras opções. Chamo de escolher o que é melhor para a nossa filha. A mão dele subiu para acariciar o meu rosto. O gesto possessivo, familiar e para si mesmo. Mesmo que ainda não admita, está exausta, Emma. Deixe-me carregar parte do peso por um tempo. Eu queria afastar-me, afastar a mão dele e dizer-lhe que não precisava da ajuda dele. Mas, meu Deus, eu estava tão cansada. Cansada de ter 3 empregos. Cansada de contar moedas. Cansada de ver a Lily usar roupas que não lhe serviam e comer refeições que não eram suficientes. Cansada de ser forte sozinha. Isto não significa que te perdoo, disse eu, a minha voz quase um sussurro, pelo que aconteceu antes, pelo que fizeste. Eu sei. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto, gentil apesar da escuridão nos seus olhos. Mas temos tempo, todo o tempo do mundo, para resolver isto. Ele baixou a mão e virou-se para examinar os nossos poucos pertences. Com um único telefonema, chamou 2 pessoas, 2 homens de fato que apareceram em poucos minutos para carregar as nossas caixas e malas. Moviam-se com eficiência, profissionalismo, tratando os nossos pertences em segunda mão, com o mesmo cuidado que provavelmente usariam com artefactos de valor inestimável. Em 20 minutos, o nosso apartamento estava vazio. A senhora Chen observava da porta enquanto Aleandro nos conduzia para o corredor. Lily segurava a mão dele com total confiança. Tranquei a porta uma última vez, e o clique da fechadura parecia o fim de um capítulo ou o teto de uma gaiola. O SUV esperava lá embaixo, com o motor ronronando. Aleandro colocou Lily na cadeirinha sozinho, prendendo-a com uma competência surpreendente. E eu me perguntei o quanto ele havia aprendido sobre crianças nos 2 anos em que nos procurou. Quantos livros sobre paternidade esse homem perigoso havia lido para se preparar para uma filha que nunca conhecera. Sentei-me no banco de trás ao lado de Lily e Alessandro sentou-se no banco do passageiro da frente, falando baixinho com o motorista em italiano. Quando saímos da calçada, vi nosso prédio desaparecer no espelho lateral. Tinta ao descascar, caixas de correio partidas, barras de ferro nas janelas. Tinha sido uma prisão de pobreza, mas tinha sido a minha prisão, a minha escolha. Agora estava a trocá-la por uma gaiola dourada e não sabia se isso me tornava inteligente ou completamente tola. A Lily adormeceu durante a viagem, com a cabeça encostada no meu ombro e o coelho apertado contra o peito. Aleandro ficava a virar-se para ver como ela estava, com uma expressão suave que eu nunca tinha visto durante o nosso casamento. A paternidade tinha mudado, ou pelo menos a ideia dela. Se essa mudança era mais profunda do que o afeto superficial, ainda estava para ser visto. Chegamos ao edifício do distrito financeiro quando o crepúsculo se instalava sobre a cidade. A garagem subterrânea parecia um mundo secreto, toda em betão e sombras, com o eco de carros caros. Aleandro carregava Lily enquanto eu seguia com o coelho dela. E reparei nas medidas de segurança que não tinha notado antes. Câmaras em todos os cantos, guardas em pontos estratégicos, portas reforçadas que exigiam cartões-chave e códigos. Esta era a fortaleza de Aleandro, o seu reino, e eu estava a entrar nele de boa vontade, levando a nossa filha comigo. A cobertura parecia diferente à noite. De alguma forma, menos intimidante, as janelas do chão ao teto agora refletiam as nossas imagens de volta para nós, em vez de mostrar a cidade. Aleandro levou Lily diretamente para um quarto que eu nunca tinha visto antes. Decorada em tons suaves de roxo e rosa, com uma cama de dossel que parecia saída de um conto de fadas, prateleiras cheias de livros e brinquedos,
Até mesmo uma pequena mesa preparada para festas de chá. Ele preparou tudo isto para nós? A constatação me deu arrepios. Quando você fez tudo isto? Perguntei enquanto ele deitava Lily gentilmente, puxando um cobertor até o queixo dela. Estou pronto há meses, admitiu ele, afastando os caracóis da testa de Lily com uma ternura surpreendente. Sempre que tinha uma pista sobre onde você poderia estar, esperava que fosse a que a trouxesse para casa. Casa. Como se este lugar pudesse ser isso. Mas ao observá-lo com a nossa filha, ao ver a emoção genuína em seu rosto enquanto ele a olhava, dormindo pacificamente na cama que ele havia escolhido para ela, senti algo no meu peito se partir. Não se tratava apenas de posse ou controle. Aleandro queria genuinamente ser pai. Queria conhecer Lily, fazer parte da vida dela. Talvez isso tornasse tudo mais perigoso, e não menos. Ele beijou a testa de Lily, um gesto tão terno que me fez apertar a garganta, e então gesticulou para que eu o seguisse. Deixamos a porta dela entreaberta, com uma luz noturna brilhando suavemente, e caminhamos pelo corredor até outra porta. O teu quarto, disse a Leandro, abrindo-a. O espaço além dela era enorme. Uma suíte master com sua própria área de estar, um banheiro privativo que eu podia ver através de uma porta aberta e uma cama que caberia confortavelmente 4 pessoas. Minhas caixas e malas estavam organizadas aos pés da cama, parecendo patéticas e pequenas em meio a todo aquele luxo. Onde é o seu quarto? Perguntei, subitamente consciente de como estávamos sozinhos. Alessandro encostou-se à moldura da porta com uma expressão indecifrável. Ao lado, ligado através da casa de banho. Mas mandei instalar uma fechadura do seu lado. Pode usá-la sempre que quiser. Não entrarei sem ser convidado. A promessa deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, apenas me lembrou como ele tinha planeado tudo minuciosamente, como cada detalhe tinha sido considerado e organizado para me fazer sentir simultaneamente confortável e presa. E agora? Perguntei, finalmente dominada pelo cansaço. Quais são as regras deste acordo? Não há regras, Emma. Esta é a tua casa. Tua e da Lily. Ele afastou-se da moldura da porta, aproximando-se. Tudo o que peço é que dês uma oportunidade a isto. Dá-me uma oportunidade de ser o pai que ela merece. O marido de que precisavas. Já não somos casados. É uma questão técnica. A mão dele subiu para colocar uma madeixa de cabelo atrás da minha orelha. O gesto era íntimo, familiar. Nunca deixamos de estar ligados um ao outro. Sabes disso tão bem quanto eu. Eu sabia. Esse era o problema. 2 anos separados e um toque dele ainda fazia o meu coração acelerar. Ainda me fazia lembrar das noites em que as mãos dele percorriam cada centímetro do meu corpo. Quando a voz dele sussurrando o meu nome era a única coisa que importava. Preciso de tempo, eu disse, recuando, antes de fazer algo estúpido como me inclinar para o seu toque para ajustar e descobrir como isso funciona. Leve todo o tempo que precisar. Ele se moveu em direção à porta, depois parou. Mas Emma, não cometa o erro de pensar que pode ir embora novamente. Desta vez não vou deixar-te ir. Não era uma ameaça, era uma promessa. E enquanto o via desaparecer no corredor, perguntei-me se tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida ou se de alguma forma era exatamente aqui que eu deveria estar o tempo todo. A primeira semana passou numa estranha névoa onírica. Lily adaptou-se com a fácil resiliência da infância, encantada com o seu novo quarto, os brinquedos infinitos, a atenção que Alessandro lhe dedicava. Ele era cuidadoso com ela, gentil, paciente, aprendendo as suas peculiaridades e preferências com uma intensidade que teria sido comovente se não fosse ligeiramente obsessiva. Ele memorizou qual história ela mais gostava, como ela preferia os seus sanduíches cortados, que ela tinha medo do escuro, mas era orgulhosa demais para admitir. Eu observava-os juntos com um nó de emoções complicadas no peito. Orgulho por Lily ter o seu pai. Medo do que isso significava. Ressentimento por Alessandre ser tão naturalmente bom nisso. Como se os 2 anos que ele tinha perdido não importassem em nada. E por baixo de tudo, uma calorosa traição quando o apanhei a olhar para mim por cima da cabeça da Lily, com uma expressão desprevenida por um momento. A Teresa tornou-se uma presença constante nas nossas vidas, cozinhando refeições elaboradas com as quais eu não precisava de me preocupar, lavando roupa que eu não precisava de lavar à mão, libertando tempo que eu nunca tinha tido antes.
No início, tentei recusar a ajuda dela, agarrando-me à minha independência. Mas a Leandro foi firme. Deixa-a fazer o trabalho dela, Emma. Passaste 2 anos a fazer tudo sozinha. Deixa-te descansar. Então foi o que fiz, e detestei o quanto isso era bom. O apartamento de cobertura tornou-se menos intimidante à medida que aprendi os seus ritmos. Aleandro saía cedo quase todas as manhãs, voltando para o jantar sem falhar. Ele nunca discutia os seus negócios na frente de Lily. Nunca atendia chamadas durante as refeições, nunca deixava que a sua outra vida interferisse na vida doméstica cuidadosamente construída que estava a construir. Mas eu via os sinais mesmo assim, a tensão nos seus ombros quando o telemóvel vibrava com certas mensagens, as conversas em italiano com homens que apareciam em horários estranhos, a forma como a sua segurança duplicava sempre que saíamos do prédio, o que não era frequente. Uma noite, depois de Lily adormecer, encontrei Alessandro no seu escritório, com a porta aberta. Um convite que eu não tinha a certeza se deveria aceitar. Ele estava sentado atrás de uma enorme secretária, com óculos de leitura no nariz. Havia papéis espalhados à sua frente. Os óculos me surpreenderam. Eu nunca o tinha visto usá-los antes. Ela perguntou sobre a escola hoje, eu disse da porta. Aleandro olhou para cima e, mesmo com os óculos, seu olhar era penetrante. O que você disse a ela? Que conversaríamos sobre isso. Entrei, os meus pés descalços silenciosos no chão de madeira. Eu me sentia confortável ali, apesar de mim mesma, vestindo o pijama de seda que Alessandro comprou, sem perguntar o meu tamanho, sabendo de alguma forma que serviria perfeitamente. Ela precisa de estrutura. Amigos da sua idade, normalmente. Já a matriculei na Academia St. Catherine. Eles têm uma vaga no programa de pré-jardim de infância. Ele tirou os óculos e os colocou de lado. A melhor segurança da cidade. Turmas pequenas, professores qualificados. Matriculou-a sem me perguntar. Eu sabia que concordaria depois de pensar racionalmente. Ele ficou a andar à volta da secretária com aquela graça predatória a qual eu nunca me acostumei. Ela começa na segunda-feira. Arranjei um motorista para levar vocês dois. E haverá segurança. Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Se você quer que ela tenha uma infância normal, não pode cercá-la de guarda-costas. As outras crianças vão notar. Ela será marcada como diferente. Aleandrore apertou o maxilar. Ela é diferente. É minha filha. Isso faz dela um alvo. Para quem? Os teus inimigos? As pessoas com quem te cruzaste nos teus negócios? Cruzei os braços, a raiva a crescer. Talvez se não estivesses envolvido em... Cuidado, a voz dele ficou fria. Perigoso. Não sabes nada sobre o que faço ou por que eu faço. Certificaste-te disso quando partiste. Parti porque não conseguia respirar. As palavras saíram-me da boca. 2 anos de frustração reprimida, finalmente encontrando alívio porque todas as decisões eram tomadas por mim. Cada movimento monitorizado, cada amigo questionado. Não tinhas uma esposa, Alisandro. Tinhas uma posse. Algo brilhou nos seus olhos. Talvez dor ou raiva. Era difícil dizer com ele. Ele aproximou-se e eu mantive a minha posição, embora os meus instintos gritassem para recuar. É isso que pensas? A sua voz era baixa, controlada. Que eras apenas uma posse para mim, não era? Desafiei. Tudo no nosso casamento era sob controlo. O que eu vestia, onde eu ia, quem eu via. Disseste que era para minha proteção, mas na verdade era por posse, para garantir que nada nem ninguém pudesse me tirar de ti. E não tiraram. Ele estava bem na minha frente agora, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando do seu corpo até que te afastaste. Até que desapareceste no meio da noite, como se eu fosse algum tipo de monstro do qual precisavas fugir. Tu assustavas-me, sussurrei, admitindo isso com dificuldade. A intensidade dos teus sentimentos, a forma como me observavas constantemente, a forma como ficavas quando outros homens sequer olhavam para mim. Era demais. Eu sentia como se estivesse a afogar-me. A mão de Aleandro subiu para acariciar meu rosto, seu polegar traçando a linha do meu queixo. Eu te amei, ele disse simplesmente. Eu ainda te amo. E sim, talvez eu tenha me agarrado demais. Talvez eu não soubesse como amar alguém sem tentar protegê-lo de tudo, inclusive dele mesmo. Mas Emma, sua voz ficou mais baixa, mais íntima. Nunca quis prender-te.
Queria manter-te segura. Isso pode ser a mesma coisa. Não tem de ser. A outra mão dele encontrou a minha cintura e eu sabia que devia recuar, manter distância, lembrar-me de todas as razões pelas quais tinha partido. Mas o meu corpo traiu-me, inclinando-se para o seu toque como uma flor em direção à luz do sol. Fica comigo, Emma, não porque tens de ficar, mas porque queres ficar. Deixa-me provar que posso ser diferente, que podemos ser diferentes, Alessandro. Comecei a falar, mas ele interrompeu-me com um beijo. Não foi gentil. Foram 2 anos de saudade, frustração e necessidade desesperada comprimidos num único momento de contato. A sua boca reivindicou a minha com uma possessividade que deveria ter me aterrorizado, mas em vez disso, incendiou todos os meus nervos. As minhas mãos encontraram o peito dele, e eu não sabia dizer se estava a empurrá-lo ou a puxá-lo para mais perto. Ele interrompeu o beijo primeiro, respirando com dificuldade, a testa dele encostada na minha. Diz-me que não sentes isso, exigiu ele. Diz-me que já não me desejas, e eu vou afastar-me. Vou dar-te espaço, tempo, tudo o que precisares. Não consegui. Deus me ajude. Não consegui mentir sobre isso. O meu corpo lembrava-se dele muito bem. Respondia-lhe com demasiada facilidade. 2 anos separados não mudaram a verdade fundamental de que Aleandro Marques tinha entrado na minha pele, no meu sangue, e nenhuma distância tinha sido suficiente para afastá-lo. Sinto isso, admiti, com a voz trêmula. Mas sentir algo não torna isso certo, não torna isso saudável. Então vamos descobrir como tornar isso saudável. As suas mãos apertaram a minha cintura. Não de forma dolorosa, mas insistente, como uma família. É tudo o que peço. Uma oportunidade para fazer isto da forma certa. Antes que eu pudesse responder, antes que pudesse pensar nas implicações do que ele estava a oferecer, a voz da Lily chamou do quarto dela. Mamã. Separamo-nos instantaneamente. O feitiço se quebrou. Pressionei as mãos nas minhas bochechas coradas, tentando me recompor, enquanto Alessandro ajeitava a camisa, sua expressão mudando de intensa para cuidadosamente controlada. Vou ver como ela está, disse ele, dirigindo-se para a porta. Então ele parou, olhando para mim. Pense no que eu disse, Emma, sobre nós. Sobre dar uma chance real a isso. Ele saiu antes que eu pudesse responder, e eu fiquei sozinha no escritório dele, meus lábios ainda formigando por causa do beijo, meu coração acelerado por medo, desejo e confusão. Através da porta, eu podia ouvi-lo a falar com Lily naquela voz gentil que ele reservava para ela. E apesar de tudo, apesar de todas as minhas reservas e medos, uma pequena parte traidora de mim sussurrou. E se ele estiver certo? E se conseguíssemos fazer isto funcionar? Afastei esse pensamento e voltei para o meu quarto, trancando a porta da casa de banho entre os nossos espaços, como fazia todas as noites. Mas, enquanto estava deitada na cama a olhar para o teto, não conseguia parar de pensar nas mãos dele na minha cintura, na boca dele na minha, na forma como todo o meu corpo tinha reagido a ele como se o tempo não tivesse passado. Isto era perigoso. Foi exatamente assim que me perdi da primeira vez, afogando-me na intensidade de Aleandro 39, até não conseguir lembrar quem eu era sem ele. Mas, enquanto adormecia, não pude deixar de me perguntar se talvez, apenas talvez, afogar-me não fosse tão ruim se eu soubesse que ele estaria lá para me puxar de volta. 3 meses mudaram tudo. Lily prosperou na Academia St. Catherine, fazendo amigos com uma facilidade que me encantava e aterrorizava. Ela voltava para casa todos os dias efervescente, com histórias sobre a professora, os colegas de turma, os projetos de arte e as aventuras no recreio que preenchiam o seu mundo. Aleandro tinha cedido em relação à segurança. Um guarda discreto que ficava no carro durante a entrega e a recolha. Invisível para as outras crianças, mas perto o suficiente para intervir se necessário. Eu também tinha voltado a trabalhar, embora não por necessidade. Alessandro tinha deixado claro que dinheiro não era problema, que eu poderia me concentrar inteiramente em Lily se quisesse, mas eu precisava de algo que fosse meu, um pouco de independência nessa vida dourada que ele tinha construído para nós. Então, aceitei um cargo a tempo parcial numa galeria no bairro das Artes, a organizar exposições e a trabalhar com artistas que me lembravam a pessoa que eu era antes do casamento, e a maternidade tinha me redefinido. Aleandro não se opôs. Na verdade, ele parecia satisfeito, até orgulhoso quando lhe contei sobre o emprego.
Deves fazer o que te faz feliz, disse ele. E eu procurei no seu rosto o homem controlador de que me lembrava. Mas só encontrei sinceridade. Ele estava diferente agora. Ou talvez eu estivesse a vê-lo de forma diferente. A proteção ainda estava lá, sempre estaria lá, entrelaçada na essência de quem ele era, mas manifestava-se de formas mais súbteis. Ele perguntou sobre o meu dia em vez de exigir um itinerário. Ele confiava em mim para tomar decisões sobre a agenda da Lily, as suas atividades, a sua vida. Quando eu saía com colegas depois do trabalho, ele mandava mensagens para se certificar de que eu estava bem, mas não mandava um carro para me seguir. Era um progresso real e tangível. E a química entre nós não tinha diminuído nem um pouco. Se alguma coisa tinha se intensificado, fervilhando sob cada toque casual, cada olhar trocado à mesa de jantar, cada boa noite que terminava com ele a acompanhar-me até a porta, mas nunca a cruzar o limiar. Ele estava a cumprir a sua promessa, não entrando sem ser convidado, dando-me tempo e espaço para decidir o que eu queria. O problema era que eu estava a começar a saber exatamente o que queria, e isso aterrorizava-me. Aconteceu num sábado no final do outono. A Leandro tinha tirado o dia de folga, algo raro, e sugeriu que fôssemos ao parque em família. A palavra saiu naturalmente e nenhum de nós a corrigiu. Éramos uma família, estivesse eu pronta para admitir ou não. O Riverside Park estava espetacular em outubro, com as árvores em chamas de cor e o ar fresco e limpo. Lily corria à frente, o seu riso chegando até nós, enquanto ela perseguia folhas que caíam. A Leandro e eu caminhávamos atrás dela, perto o suficiente para que os nossos ombros se tocassem ocasionalmente. Longe o suficiente para mantermos a distância cuidadosa que vínhamos preservando há meses. Ela está feliz, disse a Leandro, observando Lily com uma expressão que me fez doer o peito. Muito feliz. Vejo isso nos olhos dela todos os dias. Ela está, concordei. Esta vida, o que lhe deste, é mais do que eu jamais poderia ter proporcionado sozinha. O que lhe deste foi mais importante. Ele olhou para mim e a intensidade do seu olhar fez-me prender a respiração. Deste-lhe amor, segurança, uma mãe que faria qualquer coisa para protegê-la. Isso vale mais do que qualquer quantia de dinheiro, mesmo que isso significasse afastá-la de ti. A questão assombrava-me há meses. A culpa por aqueles anos roubados, pelas primeiras palavras e primeiros passos de Lily que Alessandro tinha perdido, por um vínculo que deveria ter se formado naturalmente, mas que teve de ser construído do zero. Aleandro ficou em silêncio por um longo momento, os olhos a acompanhar Lily, enquanto ela subia num muro baixo de pedra, equilibrando-se cuidadosamente. No início fiquei zangado, admitiu ele, furioso por teres me tirado esse tempo. Mas Emma virou-se para me encarar de frente. Eu entendo por que fizeste isso. Não sou mais o mesmo homem que era naquela época. A paternidade mudou-me. A tua partida mudou-me. Isso obrigou-me a olhar para quem eu era, no que me tinha tornado. E não gostei do que vi. O que vês agora? Perguntei suavemente. Um homem a tentar ser melhor para a sua filha, para a mulher que nunca deixou de amar. A mão dele encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se com uma naturalidade que fez o meu coração saltar. Sei que não posso apagar o passado. Não posso desfazer as vezes que te magoei, controlei, fiz sentir presa. Mas posso prometer-te um futuro diferente. Um futuro em que és minha parceira, não minha posse. Onde tomamos decisões juntos. Onde és livre para ser quem quiseres ser. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Estás a falar a sério? Nunca falei tão a sério. Ele apertou a minha mão gentilmente. Eu amo-te, Emma. Amo-te desde o dia em que nos conhecemos e vou amar-te até morrer. Mas quero que me escolhas desta vez. Não porque não tens outra opção, não porque te encurralei, mas porque queres estar comigo, porque acreditas que podemos construir algo real. Antes que eu pudesse responder, o grito de Lily interrompeu o momento. Não era medo, era excitação. Ela estava a apontar para algo além da parede, pulando de entusiasmo. Corremos para ver o que era e descobrimos que ela tinha visto um cão, um cachorro Golden Retriever, a brincar com o dono nas proximidades. Podemos ter um cão, papá? Perguntou Lily. Lily perguntou, e o meu coração parou ao ouvir a palavra que ela começou a usar naturalmente no último mês.
Por favor, prometo que vou cuidar dele. Alessandro agachou-se ao lado dela, pensando seriamente. É uma grande responsabilidade, Piccolola. Tens a certeza de que estás pronta? Tenho certeza. Agora sou uma menina grande. A mamãe diz isso. Ele olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Acenei com a cabeça, incapaz de falar com o nó na garganta. Tínhamos nos tornado pais que tomavam decisões juntos, parceiros nas negociações diárias da vida familiar. Quando isso tinha acontecido? Quando o medo e o ressentimento se transformaram em algo que parecia perigosamente próximo da confiança. Então vamos procurar abrigos no próximo fim de semana, prometeu Alessandro. E a Lily atirou os braços ao pescoço dele, gritando de alegria. Por cima da cabeça dela, os olhos dele encontraram os meus, e a vulnerabilidade que vi ali, a esperança desesperada, libertou algo dentro de mim. Passamos o resto da tarde no parque, a ver a Lily brincar, partilhando silêncios confortáveis que diziam mais do que as palavras alguma vez poderiam dizer. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Alessandro comprou chocolate quente de um vendedor ambulante e nos sentamos num banco enquanto Lily dançava entre as folhas que caíam. Estou com medo, disse de repente, as palavras escapando antes que eu pudesse detê-las. Aleandro não fingiu não entender. Do quê? Disso? De nós? De me permitir amar você novamente e me perder no processo. Olhei para o meu chocolate quente, vendo o vapor a subir no ar frio. Passei 2 anos a aprender a ser apenas a Emma. Não a esposa do Aleandro. Não uma Martes, apenas eu. Tenho medo de a esquecer novamente. Então não a esqueças. Ele aproximou-se, a sua coxa pressionando a minha. Sê a Emma. Sê exatamente quem tu és. Eu apaixonei-me por aquela mulher. Aquela com tinta nas mãos da galeria. Aquela que inventa canções engraçadas para Lily na hora de dormir. Aquela que discute comigo quando acha que estou errado. É essa que eu quero. Não uma versão perfeita e submissa de ti que só existia nas minhas fantasias controladoras. E se não conseguirmos fazer isto funcionar? E se voltarmos aos velhos padrões? Então corrigiremos o rumo juntos. Ele pegou na minha mão novamente e desta vez eu não a retirei. Emma, não estou a pedir perfeição. Estou a pedir uma oportunidade. Só isso. Apenas uma oportunidade de provar que podemos ser diferentes, que vale a pena lutar pelo que temos. Olhei para ele. Olhei realmente para ele. Para o homem que procurou durante 2 anos, que aprendeu a ser paciente e a ceder, que lia histórias para dormir com vozes engraçadas e memorizou as canções favoritas da nossa filha. Para a escuridão que sempre faria parte dele, o lado perigoso que vinha da vida que levava, mas também para o amor e a devoção genuínos que brilhavam apesar de tudo. Eu também quero isso, sussurrei. Deus, ajuda-me. Eu quero tentar. O sorriso que se abriu no rosto de Aleandro foi como o nascer do sol após uma longa noite. Ele segurou o meu rosto com a mão livre. O seu polegar enxugou uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. Então tenta comigo. Viva um dia de cada vez. Se alguma vez parecer demais, se alguma vez eu fizer você se sentir presa novamente, diga-me. Conversamos sobre isso, descobrimos juntos. Juntos, repeti, testando a palavra. Parecia certo. Assustador, mas certo. Ele se inclinou lentamente, dando-me tempo para me afastar, mas eu não o fiz. Este beijo era diferente do beijo desesperado no escritório dele meses atrás. Este era suave, doce, uma promessa em vez de uma exigência. Quando nos afastamos, a Lily estava à nossa frente, com as mãos na cintura e um sorriso cúmplice no rosto. Tu e o papá vão casar-se novamente? Perguntou ela com a franqueza da infância. O Alessandro e eu olhamos um para o outro e vi a minha própria mistura de medo e esperança refletida nos olhos dele. Talvez um dia, respondi honestamente, se ambos decidirmos que é isso que queremos. Você concordaria? Ela fingiu pensar sobre o assunto, com uma expressão comicamente séria. Só se eu puder ser a florista e se comprarmos um cão primeiro. Alessandro riu, um riso verdadeiro e espontâneo que fez meu coração apertar. Fechado. Embora talvez precisemos negociar a ordem desses eventos. Caminhamos para casa enquanto as luzes da rua começavam a acender. Lily entre nós, segurando as nossas mãos, balançando os braços e cantando desafinada. Qualquer pessoa que estivesse a observar
teria visto um retrato de família perfeito, rico, feliz, completo. Não teriam visto a história complicada, a dor e a cura, a negociação cuidadosa de limites e confiança. Naquela noite, depois de Lily adormecer, Alessandro acompanhou-me até a minha porta, como sempre fazia. Mas desta vez, quando ele se virou para sair, eu segurei a sua mão. Fique, eu disse suavemente, só para conversar. Temos muito o que decidir se realmente vamos fazer isso. Os seus olhos procuraram os meus, certificando-se de que eu estava falando sério, que eu estava pronta. Então, ele acenou com a cabeça e me seguiu para dentro. Conversamos até ao amanhecer, deitados na minha cama como adolescentes, a planear como seria uma parceria real. Ele prometeu ser mais transparente sobre os seus negócios, dentro do razoável. Eu prometi dizer-lhe quando precisasse de espaço, em vez de fugir. Negociamos, chegamos a um acordo, rimos do quão ridiculamente adultos estávamos a ser sobre algo que parecia tão impossivelmente frágil. Por volta das 3 da manhã, a conversa deu lugar ao toque, gentil e exploratório, reaprendendo a geografia dos nossos corpos. Quando ele me beijou dessa vez, foi como voltar para casa após uma longa viagem. E quando o puxei para mais perto, apagando os últimos centímetros entre nós, foi uma escolha que fiz livremente, completamente. Na manhã seguinte, Lily encontrou-nos a dormir na minha cama, completamente vestidos, com as mãos ainda entrelaçadas. Ela subiu entre nós e Alessandro acordou primeiro, o seu braço automaticamente envolvendo-a enquanto ele me alcançava com a outra mão. "Bom dia, Piccolola", murmurou ele, a voz rouca de sono. "A mamã vai ficar aqui agora?" perguntou Lily, cutucando meu ombro até eu abrir os olhos. Encontrei o olhar de Alessandro por cima da cabeça dela. Vi a pergunta ali, a esperança. "Talvez", respondi, surpreendendo-me com o quanto eu estava falando sério. "Ainda estamos a decidir as coisas." "Tudo bem." Lily aceitou isso com a facilidade de adaptação da infância. "Podemos comer panquecas?" Aleandro beijou o topo da cabeça dela, depois se inclinou para roçar os lábios nos meus, um gesto simples que carregava o peso de tudo o que estávamos construindo juntos. Panquecas parecem perfeitas. Mais tarde, após o café da manhã e as rotinas preguiçosas da manhã, depois que Lily nos arrastou para o quarto dela para mostrar a Alessandro o novo desenho que ela havia feito, nossa família com um cachorro que ainda não existia, fiquei na janela olhando para a cidade. Aleandro aproximou-se por trás, envolvendo a minha cintura com os braços e apoiando o queixo no meu ombro. "Arrependimentos?" perguntou ele baixinho. Inclinei-me para trás, sentindo o calor sólido do seu corpo, o batimento constante do seu coração nas minhas costas. 3 meses atrás, isso teria parecido uma jaula. Agora parecia uma âncora, algo a que me agarrar, em vez de algo que me prendia. Sem arrependimentos, respondi, cobrindo as suas mãos com as minhas. Apenas esperança e talvez um pouco de medo, mas do tipo bom. Do tipo que significa que algo é importante o suficiente para ser assustador. Eu aceito isso. Ele deu um beijo na minha têmpora. "Enquanto estiveres aqui, enquanto estivermos a tentar, aceitarei tudo o que me puderes dar." Lá fora, a cidade se estendia infinitamente, cheia de possibilidades e perigos, bela e brutal na mesma medida. Mas, ali, nos braços de Aleandro, com a nossa filha brincando alegremente na sala ao lado, percebi que algo fundamental havia mudado. Eu não estava mais fugindo. Não estava a esconder-me. Estava a escolher ficar. Lutar por esta coisa frágil, complicada e incrivelmente preciosa que estávamos a construir. Não porque tinha de o fazer, mas porque queria. Porque Aleandro Marques, o perigoso, possessivo e impossível Aleandro, tinha provado que podia mudar. Que podia amar-me sem me aprisionar, proteger-me sem me sufocar, e talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para construir um futuro. 3 meses mudaram tudo. Mas era a promessa do que viria a seguir. Os anos de crescimento e compromisso, de risos e desafios, de sermos parceiros e pais e pessoas que se escolhiam todos os dias. Isso enchia o meu coração. Não éramos perfeitos. Tropeçávamos, discutíamos, precisávamos recalibrar os nossos limites repetidamente. Mas fazíamos isso juntos, e isso fazia toda a diferença. "Eu amo-te", disse eu, virando-me nos seus braços para ficar de frente para ele. "Ainda estou com medo, e ainda estou a tentar entender isso, mas eu amo-te. Acho que sempre amei."
O sorriso de Aleandro poderia iluminar a cidade inteira. Ele beijou-me profundamente e intensamente. Um beijo que continha promessas, paixão e um profundo alívio. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade, a testa dele pressionada contra a minha. Também te amo, sussurrou ele. Aos dois. O meu mundo inteiro está aqui nos meus braços. E ali, na luz da manhã, com o riso da Lily a ecoar do quarto dela e o futuro a estender-se diante de nós, incerto, mas cheio de esperança, finalmente me permiti acreditar nisso.